Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Prepare-se para redescobrir o Ceará. Aqui, sol e vento já não são apenas atrativos turísticos, são fonte de energia. E o mar não é só praia, é economia e porta para o mundo. Vendo tudo por um novo ângulo, estamos mudando o perfil do estado. O Ceará é veloz. Temos pressa para o futuro. Já somos o estado líder em investimentos públicos do país e queremos mais. Aumento da geração de emprego, da massa salarial e o crescimento da participação do Ceará no PIB nacional, que alcançou um recorde histórico. A gente sabe fazer e mostra como. Primeiro passo, atração de investidores. Estamos a pleno vapor na governança digital, simplificando processos, garantindo segurança jurídica e mantendo o equilíbrio fiscal. Isso atrai empresas e gera novos negócios a todo instante, o que nos leva ao segundo passo, a arquitetura de desenvolvimento, dividida em 4 plataformas: capital humano, infraestrutura e logística, tecnológica e de negócios. O terceiro passo é integrar para desenvolver. Criar uma rede governamental baseada em simplificação, incentivo e cooperação, em que todos trabalham para o desenvolvimento sustentável. Integrar para fazer do Ceará o melhor ambiente de negócios do Brasil. Uma porta de entrada para resolver tudo num só lugar, facilitando a vida do empreendedor. É o governo se transformando num hub em prol do desenvolvimento. E de hub e desenvolvimento sustentável, o Ceará entende. Nossa localização privilegiada, na esquina do Atlântico, é um ativo econômico estratégico. O hub logístico envolve todo o estado, desde a orla, com o complexo industrial e portuário do Pecém, que se liga à malha da Transnordestina e chega até cada canto do estado pelo Ceará de ponta a ponta. O Hub Tecnológico de Informação e Comunicação nos faz o estado mais conectado em banda larga do Brasil. São conexões do Ceará para o mundo e em todo o Ceará com o cinturão digital. O Hub Aéreo fez crescer exponencialmente a quantidade de passageiros que visitam Fortaleza. Registrou ainda o maior crescimento do país em número de voos. Somos o estado que mais cresceu em volume de atividades turísticas. Estamos abrindo novas frentes de desenvolvimento, como a economia criativa, que está transformando o Ceará num estado da cultura ao aliar criatividade, empreendedorismo e inovação. Bom para a economia, melhor ainda para a inclusão e formação de jovens. Jovens que também integram o ecossistema de ciência, educação e tecnologia, que oferta mais de 50 mil vagas no ensino superior, dezenas de cursos nas escolas profissionalizantes e forma verdadeiros empreendedores através das escolas de negócios. Inovação em saúde, energias renováveis, rede de segurança hídrica. Estas são algumas das áreas que compõem os clusters de aceleração do desenvolvimento econômico, que já estão em funcionamento e redefinindo os rumos do nosso crescimento. Assim como os distritos econômicos, distribuindo a produtividade do estado entre cada vez mais municípios, cada vez mais pessoas. Isso é desenvolvimento sustentável. É nesse ritmo que estamos acelerando. O estado do Ceará está pronto para enfrentar os desafios do século XXI, competitivo, sustentável e inovador. A nova marca do Ceará no Brasil e no mundo. Porque o Ceará é o estado que não para, o estado que faz. Prevenção à Covid-19, um gesto de cuidado, empatia e cidadania. Em casa, na rua ou no trabalho, continue seguindo os protocolos de segurança sanitária e faça sua parte pelo bem-estar de todos. Use corretamente sua máscara, evite tocar olhos, boca e nariz, respeite o distanciamento social, higienize sempre suas mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço de
de papel ou com a parte interna do cotovelo. Se tiver febre, tosse seca, sintomas de gripe ou perda de olfato e paladar, busque orientação médica e fique em casa. Limpe bem todos os ambientes e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência. Ao se proteger, você evita a propagação do coronavírus e ajuda a preservar a saúde dos outros. Vamos juntos? O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. O estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. A cada onda, a cada maré, os nossos mares transportam sonhos. O sonho de chegar a novos mercados, o sonho das novas oportunidades profissionais, o sonho de desembarcar no futuro. E ele chegou. Estamos na esquina do Atlântico, próximo das grandes transformações e das novas fontes de riqueza. Esse é o Ceará. De portas abertas para o mundo, em busca do desenvolvimento sustentável. Estamos conectados com a África, Europa, América e Ásia. Os cabos submarinos do Hub Tecnológico estão trazendo informação para todo o Ceará. Os aviões do Hub Aéreo estão desembarcando novas oportunidades. É assim que vivemos um tempo sem fronteiras, um tempo de novas ideias e conexões. Nosso povo hospitaleiro recebe os estrangeiros com tolerância e felicidade. Hoje, estamos ao lado do maior porto da Europa, o de Roterdã. Graças a essa conexão, vamos ter muito mais capacidade e eficiência para competir no mercado internacional. E vai ser assim, ao lado de um gigante que vamos atrair novas indústrias, novos empregos e novos negócios. O Ceará não para de inovar. Somos a porta de entrada e saída do Brasil, que se move orgulhosamente entre os oceanos, numa aliança que inaugura uma nova história. Porto do Pecém e Porto de Roterdã, parceiros em novas conquistas. Há mais de 7 décadas, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará utiliza o tempo a seu favor, preservando a história, aprendendo todos os dias com o novo. A FIEC representa os interesses da indústria do Ceará. Atende às demandas de saúde e qualidade de vida, formação e qualificação profissional do setor. Atua também com serviços técnicos e tecnológicos, incentivando a inovação e a educação executiva. Toda essa estrutura está presente fisicamente nas cidades de Limoeiro do Norte, Sobral, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Fortaleza. E esse zelo com a indústria cearense vem colhendo bons frutos. O SESI vive grande crescimento nos atendimentos, na capacitação de jovens e adultos, nas matrículas nas escolas SESI Senai. Para dar sustentação a esse trabalho, foram contratados novos profissionais e realizados grandes investimentos em tecnologia, obras civis e equipamentos. O Senai possui 187 diferentes laboratórios a serviço da população. O IEL foi todo reformulado, se transformando em um verdadeiro hub de empreendedorismo e inovação. Ampliou seu time, lhe dando capacidade para atender ainda mais empresas nos últimos 12 meses. O SIM está com uma estrutura muito mais robusta. Tudo pensado para que o industrial da capital e do interior
possa ter o suporte operacional e estratégico para ingressar no Comex. O Observatório da Indústria ganhou notoriedade pela vasta quantidade de dados que, quando cruzados, dão clareza de onde o industrial pode investir, reduzir custos e prever sua produção e expansão. Com trabalho, dedicação e conhecimento, o Sistema FIEC seguirá buscando soluções para os desafios do dia a dia, permitindo que a indústria cearense entre em um novo ciclo de melhoria da produtividade para ampliar a geração de negócios e a estabilidade econômica. FIEC. A logística e a transformação digital integrando negócios. Essa é a 15ª edição da Expolog. Eu sou Hermes Monteiro e tenho o privilégio de estar aqui participando do seminário Logística para Agronegócios. E eu quero dar alguns recados para você que está aí na nossa plataforma. Daqui a pouco nós estaremos com um novo painel. E dentro desse processo, eu quero te dizer que é bem completo o nosso conteúdo. O nosso conteúdo vai ter, deixa eu te dar aqui alguns spoilers, olha só, vou pegar a programação para que você possa entender o que te espera e o conteúdo, a qualidade do conteúdo que foi preparado. Olha só, daqui a pouquinho, questão de instantes, nós vamos ter o painel Os impactos da reforma tributária no agronegócio brasileiro. Amanhã serão 4 painéis. A importância do associativismo para o fortalecimento do agro, a intercooperação e a sua importância para o desenvolvimento regional, agronegócio 4.0 e o painel Novos Mercados. E paralelo a tudo isso, na Expolog, a gente tem o Seminário Internacional de Logística, tem palestras com diversos temas, e o que eu acho muito salutar, a Expolog preocupada também com os novos players, com os jovens que vão atuar nesse mercado, tem uma preparação adequada com conteúdos fantásticos no seminário Oportunidades para o Jovem na Logística, no Comércio Internacional. É um segmento super importante onde você, de maneira muito mais capacitado, vai conseguir ter muito sucesso. Paralelo a tudo isso, nós temos a feira. A Expolog também é uma feira. Se você procurar aí, você ao entrar no pavilhão em nossa plataforma digital, você vai encontrar os estandes das empresas que acreditam na Expolog. E você pode então ter ali a possibilidade de fazer negócios. Nós temos como missão na Expolog, neste seminário de agronegócio, nós temos como missão discutir temas pertinentes ao nosso segmento. Nós temos aqui a intenção de levar aquilo que vem por aí, discutir o futuro. No ano de 2020 nós tivemos aí uma pandemia global e nós entendemos que falar sobre inovação e logística olhando para um futuro é fundamental. Mas você também pode fazer negócios. Temos uma rodada de negócios acontecendo e este evento, que é o Seminário de Agronegócio, acontece de maneira híbrida. Nós temos público assistindo aqui com a gente e você aí de diversos lugares do mundo acompanhando todos os painéis desse seminário que tem um tema de fundo principal, que é o agronegócio, um dos maiores movimentadores da balança comercial brasileira. Vamos então nos preparar para o painel que vem por aí. Deixa eu pegar aqui o meu script. Conheçam agora os nossos convidados para o nosso painel de número 2.
Os impactos da reforma tributária no agronegócio brasileiro. E a nossa convidada para mediar este painel é a assessora jurídica da OCB, Ana Paula Andrade. Ana Paula, agora a bola está com você. Uma boa tarde, conduza, que eu tenho certeza, com maestria esse tempo para falar dos impactos da reforma tributária no agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua participação. Olá, boa tarde a todos. Eu inicio aqui agradecendo pela oportunidade de conduzir esse painel, esse debate tão necessário, né, acerca das propostas de alteração da Constituição Federal, visando a reformulação do nosso sistema tributário. E registro também a satisfação de estar aqui na presença da Amanda, do Dr. André Pacelli, do Renato, que são companheiros aí dessa jornada de debate da revisão da reforma tributária no nosso país, especialmente com foco no agronegócio. São companheiros aqui do dia a dia das nossas inúmeras frentes de atuação nesse tema. A ideia aqui é a gente tratar um pouco, focar um pouco nas propostas de emenda à Constituição, né? Vamos dizer assim, vamos limitar um pouco, porque o tema da reforma é muito amplo, a gente tem uma diversidade de propostas e de ideias para o país em termos de uma revisão do sistema tributário, mas a gente vai tentar focar aqui nas PECs 45 e 110, que estão em tramitação hoje no Congresso Nacional e que a gente pode dizer que são as duas principais propostas de reforma tributária em curso hoje no país. A gente tem ainda uma proposta vindo do governo federal, mas hoje a ideia é a gente falar nas diretrizes maiores de uma reforma para o agronegócio que estão consubstanciadas aí nessas duas PECs. Trazendo só para deixar todo mundo na mesma página com relação a esse tema, trazendo um pouco uma visão geral do que seriam essas duas PECs. A PEC 45, ela é originária da Câmara dos Deputados, o autor dela é o deputado Baleia Rossi, que inclusive integra a nossa frente parlamentar do cooperativismo, mas o idealizador, vamos dizer assim, o mentor intelectual dessa proposta de emenda à Constituição é o economista Bernard Api, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF. E em termos de tramitação, ela já teve a constitucionalidade dela aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara e está aguardando, inclusive, né, são fortes emoções, os nossos painelistas aqui vão poder trazer isso. Hoje nós estamos ainda no suspense se vem aí esse parecer do relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, né, na comissão especial que foi constituída lá na Câmara, especialmente para analisar esse texto. A PEC 110, por sua vez, ela é uma PEC originária do Senado Federal. O autor é o atual presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, mas também ela tem um idealizador, né, um mentor intelectual, como a gente chama, que é o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que lá no passado, ainda numa outra legislatura, fez uma proposição semelhante e é quem, vamos dizer assim, lidera aí a ideia da PEC 110. Em termos de tramitação, no Senado a gente não tem necessidade da existência dessa comissão especial, né, para apreciar a matéria, e a proposta está também no Senado, na CCJ, para analisar a constitucionalidade e o mérito, né, o teor da reforma. Lá o relator é o senador Roberto Rocha, que já apresentou, inclusive, o relatório dele, mas ainda não houve votação. Então, nós estamos, em ambas as PECs, a gente já está com o nosso dever de casa feito, o nosso trabalho de avaliar os textos de propostas e apresentar as medidas, as emendas que a gente entende que poderiam dar o adequado tratamento, seja às cooperativas, seja ao agronegócio. E, assim, muito rapidamente, porque os especialistas vão tratar com muito mais profundidade e propriedade disso, essas propostas elas têm alguns pontos em comum, né? No discurso, todas elas visam a simplificação tributária. E essa simplificação tributária seria uma redução de número de tributos e de obrigações acessórias relacionadas a todos esses tributos que estão sendo consolidados num novo tributo chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é um tributo não cumulativo, que não se preocupe que os especialistas vão ajudar com relação a isso também, um tributo não cumulativo, e que
baseado no consumo, né? E, na verdade, está se propondo aglutinar vários outros tributos num único tributo IBS. Cada tributo hoje tem a sua alíquota, a ideia é que o IBS venha com uma alíquota única, mas a própria composição dessa alíquota é divergente, é diferente na PEC 45 e na PEC 110. Um ponto que elas também trazem é uma possibilidade de extinção de regimes diferenciados, de benefícios fiscais, que a gente sabe que é algo bem preocupante para o agronegócio, mas mesmo nesse ponto elas também têm diferenças substanciais que eu acho que elas cabem aqui no debate que a gente pretende promover logo na sequência. Mas eu acho que para a gente dar um pouco mais de forma, né, tornar essas propostas um pouco mais concretas, a gente pode caminhar, então, para um bate-papo com os nossos especialistas, e aí eles fiquem à vontade também para, além do que eu vou trazer aqui como reflexão e como proposição, acrescentar alguma outra impressão pessoal ou alguma outra questão que a sua própria, as entidades que eles representam estão debatendo aí em âmbito interno. Fiquem muito à vontade para trazer as contribuições de vocês. E eu inicio, então, pelo Renato, fazendo uma pergunta que é bem simples, viu, Renato? E é rápida de responder. Quais são as principais preocupações do setor agropecuário com esses projetos de reforma, em especial essas duas propostas que a gente está tratando aqui nesse momento? Bem-vindo, Renato. Olá, Ana Paula, um prazer estar aqui com vocês, o pessoal da Expolog, obrigado pelo convite, em nome da CNA a gente quer agradecer. E a parceria sempre presente com a OCB, então eu já deixo um abraço aqui tanto para a Ana Paula, para o doutor André, para a Amanda, para todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui nessa tarde de hoje, através da Expolog, falando um pouquinho desse tema tão caro para a sociedade brasileira, sobretudo para o agronegócio. E, bom, respondendo enfaticamente a sua pergunta, Ana Paula, é fato, é de conhecimento amplo, geral, que a legislação tributária brasileira é complexa, cara, onerosa e fonte de todo tipo de insegurança jurídica. Então, para se ter uma ideia, algo aproximado a 70% do equivalente ao nosso PIB está sendo debatido de maneira do contencioso administrativo ou judicial no âmbito tributário. Então, a gente vê que tem alguma coisa errada sim e precisamos resolver esse tipo de coisa. E quando a gente discute reforma tributária, é natural que a gente imagine que, bom, então, se aprovado o texto, seja ele qual for, resolveremos todos os problemas existentes da tributação. E aí que já vale uma nota de rodapé bastante importante. Não é bem assim. Como os projetos que a Ana Paula muito bem fez a introdução e que está sendo debatido no Congresso Nacional, seja a PEC 45, seja a PEC 110 ou o projeto de lei do governo, todos eles atacam a tributação sobre bens e serviços. Então, a gente não fala sobre tributação de bens e patrimônio, por exemplo, o IPVA, o ITR, o IPTU, não são abordados nesse texto. Também não são abordados qualquer tipo de tributo previdenciário, e aí, o grosso modo, o INSS, né? Não está sendo debatido. E não está sendo debatido também o imposto sobre a renda. Então, feita essa introdução, nós, para responder a sua pergunta, quais são as preocupações do setor agropecuário, é importante que se tenha em mente que os problemas atuais que o setor agropecuário enfrenta sobre tributação previdenciária, a renda ou o patrimônio permanecerão. O que a gente está discutindo hoje é tributação sobre bens e serviços. E aí, grosso modo, PIS e COFINS, contribuições federais, mais o IPI, o ICMS estadual e o ISS municipal. Um ou outro projeto acrescenta outros tributos nessa gama de alteração. Mas, grosso modo, vamos ficar nesses 5 principais. Bom, e qual que é a preocupação do setor agropecuário nesse momento? A preocupação atual é que, primeiro, a reforma tributária, seja ela qual for, eleve consideravelmente a carga tributária do setor agropecuário. Umas mais, outras menos. É importante que tenha bastante clareza nisso.
Mas, por exemplo, a PEC 45, ela traz bastante reflexo num processo que eles estão chamando de redistribuição de carga tributária, ou seja, a indústria paga menos tributos, a agropecuária, serviços e saúde, por exemplo, pagariam mais. Então, a primeira preocupação é essa, a elevação considerável da carga tributária do setor agropecuário. Considerável quanto? Segundo alguns estudos preliminares, indicam que a carga tributária pode subir em até aproximadamente 500%. É muita coisa. E depois a gente vai falar um pouquinho como que isso afeta a rentabilidade do setor, por óbvio. A segunda preocupação que nós temos com as reformas tributárias, sobretudo a PEC 45, uma vez que o projeto de lei do governo é uma reforma mais tímida, vamos dizer assim, que reforma PIS e COFINS. Então, produtor rural, pessoa física, que são 98% dos produtores, não são contribuintes de PIS e COFINS e não seriam contribuintes da CBS, do projeto de lei do governo. A PEC 110 do Senado Federal, ela tem uma diferenciação, porque ela trata que produtores rurais, pessoas físicas, não seriam contribuintes diretos desse tributo. Já a PEC 45 torna esse produtor contribuinte. E aí a gente tem uma preocupação muito forte, que é, na nossa visão, pequenos e médios produtores não teriam condições de fazer um compliance mensal, por exemplo. Ter condições, gastos com contadores e advogados para fazer uma contabilidade mensal. Então esse era o segundo ponto que eu destaco, Ana. O terceiro ponto é que, independente, a PEC 45, sobretudo, uma vez que ela tributará também os insumos agropecuários, ela vai ter o condão de elevar o custo de produção de toda a cadeia agropecuária, seja agrícola, seja pecuária, independente do tamanho do produtor. E isso vai pressionar, inclusive, os recursos do plano agrícola e pecuário, que a gente lembra, todo ano o governo federal faz o plano safra, né, plano agrícola e pecuário, destinando recursos para financiamento, não é fundo perdido, ou seja, o produtor tem que pegar e pagar, é um financiamento tanto para custeio quanto para investimento. Uma vez que os insumos estarão mais caros, os custos subirão e os recursos destinados do plano agrícola e pecuário tendem a não ser suficientes. Então, esse é o terceiro ponto que nos preocupa. O quarto ponto que me preocupa também, preocupa a CNA, e aqui na Expolog é bastante importante que a gente diga, já que é uma feira com âmbito internacional, é a possibilidade da corrosão da competitividade dos produtos agropecuários brasileiros no mercado internacional. Uma vez que os créditos acumulados das exportadoras, lembrando que toda exportação é isento, seguindo as boas práticas do comércio internacional, e seja 45, seja 110, seja um projeto de lei do governo, ele trata dessa isenção para as exportações. Só que os créditos acumulados dos exportadores é um problema hoje, atual. E vai se avolumar de uma maneira exponencial esses créditos. E se esses créditos não forem devolvidos a tempo, como vai se avolumar de uma maneira gigantesca, as empresas sofrerão fortemente estrangulamento no fluxo de caixa, se não houver devolução em tempo rápido. E isso tende, se isso acontecer, tende a prejudicar as empresas exportadoras e também os produtores rurais, porque a gente vê um problema ajusante o que está acontecendo. Então essa é uma preocupação. Embora todo mundo saiba que em qualquer projeto de lei que estamos discutindo, a reforma tributária, isso está sendo atacado, e eles afirmam que essa devolução será feita em tempo hábil. Mas os contribuintes têm essa dúvida, porque não tem clareza ainda, muita firmeza no que está sendo dito. Por fim, o quinto ponto que eu trago de preocupação, Ana Paula, para o setor agropecuário, é a proposta do fim da desoneração dos produtos da cesta básica,
conforme a PEC 45. O projeto de lei, ele enxuga, ele exclui alguns produtos que compõem hoje a cesta básica, seria uma cesta mais enxuta. A PEC 110 traz uma diversidade em que produtos alimentares e medicamentos humanos teriam alíquotas diferenciadas. Já a PEC 45, não. Dentro do seu escopo normal, ela fala o seguinte, que todos terão uma alíquota única, isso quer dizer que o litro do leite terá a mesma alíquota do tributo de um carro ou de uma bolsa de grife. Tá? Mas, em contrapartida, de acordo com a PEC 45, as pessoas mais pobres do Brasil, as registradas no Bolsa Família, por exemplo, teriam uma devolução desse imposto pago por meio do cartão do Bolsa Família, algo nesse sentido. Mas, sem sombra de dúvida, o que nos preocupa é que vamos encarecer os produtos da cesta básica por conta do tributo. E isso vai encarecer o custo de vida para a população carente, mas, sobretudo, essa população carente vai ter uma devolução no Bolsa Família. Mas e aquela família que, por poucos reais, não está inscrita no Bolsa Família? Ela terá um aumento de carga tributária significativo e não haverá devolução desse tributo, o que traz regressividade ao nosso sistema, muito forte. Então, a quinta e última preocupação que eu apresento, Ana Paula, é essa preocupação com o risco do Brasil se tornar um país campeão na produção de alimentos e campeão nos preços cobrados desses alimentos para a sua população. E isso, sem sombra de dúvida, vai corroer a competitividade, porque vai tornar que produtos importados venham para o Brasil mais barato do que os produtos produzidos aqui no campo, no agronegócio brasileiro. Então, essas foram as 5 principais preocupações que a CNA, o setor agropecuário no geral, vem tendo acerca da reforma tributária. Espero que eu tenha esclarecido, Ana, e eu fico à disposição para complementar qualquer outro ponto. Então, a gente fica por aqui nessa primeira intervenção. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Parabéns pela exposição, muito claro e mostrando, trazendo um recado importante, né? Muitas vezes a gente convida os segmentos, os setores para conversar sobre reforma tributária e fala dos impactos para a reforma, mas o que a gente tem observado, quanto mais a gente discute, é que eles extrapolam o setor em si, né? E passa a ser um problema de encarecimento para a própria sociedade, né? Para o consumidor e tudo mais. Então, é uma preocupação que, embora a gente discuta de forma segmentada, vai atingir a todos. E eu acho bem importante passar esse recado, porque muitas vezes o que a gente ouve de volta é que o agronegócio é que está resistindo à reforma tributária, mas o olhar é muito mais amplo, né? A gente está num espectro de possibilidades do próprio consumidor, o próprio cidadão brasileiro ser atingido pelos efeitos de uma reforma que tributária que são típicos para o cooperativismo. E aí eu queria que a Amanda trouxesse um pouco de como é a visão, então, e quais são essas preocupações que o setor cooperativista, em especial ligado ao agronegócio, tem identificado com relação ao que está sendo proposto aí na reforma tributária. Amanda, está com você. Obrigada, Ana. Primeiramente, desejo boa tarde a todos que nos estão assistindo. Agradeço pelo convite da Expolog para tratar sobre o tema. Cumprimento também os colegas, André, Ana Paula e Renato, né, dos nossos inúmeros trabalhos juntos na defesa aí do setor. Bom, a tributação sobre o cooperativismo, ele é bem particular. Isso porque o cooperativismo conta com uma previsão na Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3, a linha C, onde se estabelece o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
E em que pese, nesses dois projetos que a gente está tratando, a PEC 45 e a PEC 110, não haja uma modificação nesse dispositivo, o setor ele se preocupa porque as alterações sugeridas em ambos os processos, eles poderiam vir a suprimir a aplicação desse adequado tratamento, que hoje já é reconhecido em diversas leis e em normas até mesmo da própria Receita Federal, como, por exemplo, o reconhecimento da não incidência do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre os atos cooperativos. Outro exemplo são as exclusões, né, do ato cooperativo da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Então, a preocupação, ela existe, uma vez que a sistemática, ao ser alterada, ela pode não observar esse adequado tratamento tributário no momento aí da incidência do novo tributo do IBS. E é importante a gente esclarecer que essa aplicação do adequado tratamento tributário, ele não importa, na verdade, ele importa em não tributar de forma mais gravosa o modelo cooperativo do que outro modelo societário. Então, na verdade, o objetivo, ele é justamente tratar as particularidades do modelo cooperativista sem agravar a sua tributação. E a sua não observância ou não aplicação, ela gera justamente flagrante oneração a esse modelo e que pode culminar em prejuízo de competitividade e até mesmo na sobrevivência das cooperativas. E esse adequado tratamento, ele também tem como foco, tem como objetivo, tem como fundamento a própria essência desse modelo de negócio. E quais seriam as características, né, desse modelo de negócio? O cooperativismo, a cooperativa, ela nada mais é que uma sociedade de pessoas, né? O foco, ele está no cooperado. É uma sociedade de pessoas em oposição à sociedade de capital. É uma sociedade que não tem fins lucrativos. A cooperativa, ela não retém riqueza em si. Tudo é distribuído ao seu associado, sendo descontado apenas os custos administrativos para as prestações do serviço na qual a cooperativa foi constituída para prestar. E ela tem como fim exclusivamente prestar serviços aos seus associados. Então, a cooperativa, ela acaba sendo a ponte entre o cooperado e o mercado para a satisfação das necessidades dos seus cooperados, seja essas necessidades, a necessidade de trabalho, necessidade de renda, de consumo ou de serviços financeiros. Então, diante dessas características, se toda prestação é feita em nome e por conta do quadro social da cooperativa, ou seja, os seus cooperados, e o resultado dessa prestação de serviço ela é integralmente direcionado a seus cooperados, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o ato cooperativo, que são essas operações para cumprir seus objetivos sociais e com seus cooperados, ela não implica operação de mercado e nem contrato de compra e venda. E isso é até reconhecido no artigo 79 da Lei 5764, que é a Lei do Cooperativismo. Então, portanto, o ato cooperativo, ele não configura faturamento e nem renda na cooperativa, que são bases de cálculo, né, para incidência tributária. E sendo assim, se o cooperado ele é o destinatário dos resultados da cooperativa, é nele que deve incidir a tributação sempre que se caracterizar certo fato gerador de algum tributo. E nesse ponto é importante esclarecer que, por um outro lado, quando a cooperativa, porventura, operar com terceiros seriam aí pessoas físicas ou jurídicas que não são ou não querem ser cooperados, e nesse caso a gente não está falando do mercado, certo? Nesse caso, esse terceiro, essas operações com terceiro, a gente identifica que há, portanto, uma prestação de serviços e com pessoas com interesses contrapostos, certo? Ou seja, existe o interesse lucrativo e contrapostos entre esse terceiro e a cooperativa. E, portanto, por conta disso, a gente identifica que esse tipo de operação não configura ato cooperativo, não configura ato cooperativo, portanto, ato não cooperativo, acabou ficando um pouco confuso. E sobre essas operações que não se enquadram como ato cooperativo, certo? Vai haver a devida incidência de tributos, vai haver incidência de tributos sobre a receita, sobre faturamento e sobre lucro, porque nessas operações a gente identifica uma operação de mercado. E quando isso ocorreria?
a própria Lei 5764 autoriza a cooperativa a praticar ato não cooperativo. E quais seriam esses casos, por exemplo? Seriam situações em que a cooperativa precisa complementar lotes destinados ao cumprimento de algum contrato, ou, por exemplo, para suprir a capacidade das instalações industriais das cooperativas. Então, nessas situações, as cooperativas elas podem atuar com terceiros, né, que são não cooperados, certo? Para a consecução dos seus fins, dos seus objetivos, mas o rendimento, né, dessas operações, eles são classificados como ato não cooperativo e, portanto, haveria aí a incidência de tributos. Então, nesse contexto, o que a gente identifica é que o adequado tratamento tributário, ele não significa não pagar tributos. Ele significa evitar uma dupla injusta incidência de tributos sobre o modelo societário do cooperativismo, sobre um mesmo fato gerador. Ou seja, uma operação na cooperativa e que resvala no cooperado sendo tributado duas vezes, na cooperativa e no cooperado. Então, o adequado tratamento tributário nada mais é do que conferir justiça fiscal a esse modelo de negócios. E como a Ana até já comentou, para o cooperativismo, então, além dessas particularidades do próprio modelo, também impactam as demais preocupações do ramo agropecuário que foram aí listadas pelo Renato e que eu posso trazer aqui, dar uma ênfase, também na questão do aumento, né, na tributação dos insumos agropecuários, que vai acabar aumentando o seu custo de aquisição. Hoje, os insumos agropecuários, eles são tributados a uma alíquota zero. E as propostas, apesar de, no momento, ainda não definirem a alíquota, né, no nível que estão na Constituição Federal, já há sugestão de que essa tributação ela seja em torno de 25% ou mais. Então, a gente já vê aí que o aumento de uma alíquota hoje aplicada a zero para uma alíquota de 25% ou mais para os insumos agropecuários, isso vai trazer prejuízo para toda a cadeia de produção rural, né? Desde o aumento da carga da produção, assim como a redução do fluxo de caixa do produtor rural e o aumento do preço para o consumidor final. E essa preocupação, como bem ponderado pelo Renato, resvala justamente na competitividade dos produtos brasileiros frente aos produtos internacionais. Então, com relação a esse questionamento, acredito que eu tenha conseguido explicar o adequado tratamento, mas fico à disposição para qualquer outra dúvida. Obrigada, Amanda. Foi excelente sua intervenção também, ficou muito claro que o cooperativismo merece aí um tratamento adequado, né? É importante entender o adequado como não é um pleito por privilégios, e sim um pleito por uma tributação ajustada, uma tributação que respeite as particularidades desse modelo societário e também respeite aquelas condições que o Renato, que te precedeu, trouxe a respeito do agronegócio. Isso é importante. E eu acho que aí, para colocar o doutor André aqui na nossa conversa e ele trazer a sua contribuição para o nosso bate-papo, eu vou ficar nesse contexto aí da importância desses dois segmentos, né? O agronegócio, a gente sabe que ele é um dos motores da economia do país, né? É um importante gerador de empregos. Além disso, é o responsável pelo abastecimento, né, dos lares, das famílias brasileiras. Então, é um setor que merece uma atenção diferenciada. E o cooperativismo também, que está aqui no mesmo contexto sendo discutido, é uma ferramenta poderosa de combate à desigualdade, de promoção da inclusão produtiva, que também merece um estímulo, um apoio até em função de previsões constitucionais nesse sentido. E aí, então, eu gostaria de ouvir, doutor André, como é que os legisladores, na sua opinião, podem... qual é o olhar que o legislador deve ter para esses dois setores no momento em que ele vai estabelecer uma nova forma de tributação e ele vai, de alguma maneira, legislar em relação a esses dois segmentos? Nas suas impressões, o que é essencial que o legislador preserve em relação a esses dois setores?
Ok, muito boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Amanda, o Renato, todo o pessoal agradecer a Expolog pelo convite, participar desse tão importante evento. Eu fui pego de surpresa, né? Eu sou médico, e como é que um médico está participando de um debate desse do agronegócio? Mas talvez tenha sido mais por conta da situação que hoje eu presido a Organização das Cooperativas aqui do Estado da Paraíba, também a Federação dos Sindicatos e Organizações aqui do Nordeste, e atualmente faço parte da diretoria da OCB, representando os 9 estados do Nordeste. Eu quero aproveitar e cumprimentar o presidente da OCB do Ceará, meu amigo João Nicédio, que está em Fortaleza, acompanhando também nosso evento. Ana Paula, primeiro, dizer que, como eu sou da área médica, né, sou anestesista, e dizer que esse momento do Covid trouxe todo um impacto muito grande da sociedade, e nós tivemos que reposicionar nossa função enquanto sociedade. Pra você ter ideia, e aí eu cumprimento todo o trabalho das organizações, da OCB, da CNA, eu pude acompanhar o presidente Márcio, o presidente João da CNA, as diversas interlocuções e reuniões que tiveram desde o início da pandemia, seja com a ministra Tereza Cristina, seja com representantes de agências, né, com a ANTT, que teve um papel fundamental, com o Ministério da Economia, com Receita Federal. E por quê? Para minimizar os problemas que a pandemia trouxe para todo o segmento, né? A gente acompanhou inúmeras interlocuções com a Frente Parlamentar, a FRENCOP do cooperativismo, a FRENCOP, a Frente Parlamentar do agronegócio, com o propósito de fazer com que nós tivéssemos um impacto menor possível dessa pandemia no segmento, né? E aí, Ana, a gente tem que fazer uma retrospectiva, né, de que nosso setor ele já vem, o quanto ele é grande, né? E toda essa atuação midiática que tem se passado ultimamente, isso naturalmente é um impacto de grandes players do segmento mundial, grandes países que estão incomodados com o segmento do agronegócio, que cresceu substancialmente, que ocupa nichos extremamente importantes, né? Seja da produção de soja, de frangos, de suínos, e isso trouxe um incômodo muito grande aos grandes players, né? Então, quando nós vemos todos os dias nos grandes telejornais falando que o Brasil está fazendo impacto ambiental, naturalmente isso é para atingirmos nossos produtores. Óbvio que a gente precisa fazer o dever de casa, óbvio que nossas entidades precisam estar antenadas com os melhores propósitos de produção, e é por isso que o Brasil tão cresceu na nossa produção, porque nós tivemos tecnologia, né? Nós tivemos inovação, pesquisa, e aí a gente tem que enaltecer o papel das entidades de representação, papel da Embrapa em todo esse setor. E aí, assim, enquanto entidade de representação, nós da OCB temos que defender o cooperativismo. No meu meio, por que o setor de saúde está preocupado? Sim, nós estamos preocupados com o impacto dessa reforma tributária que possa atingir todo o setor de serviços, né? No Brasil tem uma população de 215 milhões de habitantes, 50 milhões, um quarto da população tem planos de saúde. Desses que têm plano de saúde, 50% são usuários de operadoras de plano de saúde do sistema Unimed, de cooperativa. Ou seja, qualquer impacto, qualquer aumento na tributação vai trazer todo um impacto nessa cadeia. Então, por isso que nós estamos preocupados. No setor agropecuário, nós somos quase, o agronegócio, as cooperativas são quase 23% das cooperativas. São 1.613 cooperativas, com mais de 1 milhão de cooperados. Ou seja, é um setor importante, empregando quase 210 mil pessoas, tá? E aí essas cooperativas, elas atuam em várias cadeias da produção, né? Desde o setor primário até a agregação de valor, com produtos bem acabados, produtos que, como eu já frisei, chegam ao mercado consumidor de todos os países do mundo, né? Então, é por isso que a OCB, a CNA, têm atuado nesse setor, que é um setor extremamente relevante, né? E não só da agricultura familiar, do agronegócio, tem nos importado. E aí, todo dia, Ana Paula, a OCB, a CNA,
tem também discutido nos estados, nas regiões, né? Aqui, recentemente, nós tivemos um debate muito interessante com o Banco do Nordeste, assinamos um acordo de cooperação com o Banco do Nordeste para que pudesse fomentar o cooperativismo na região. Recentemente assinamos também o BNB assinou um convênio com bancos cooperativos de crédito, o Bancob, o Bancicred, para repassar recursos do FNE, para que possa incrementar também essa questão do agronegócio aqui do Nordeste. Né? Ontem tivemos a aprovação no primeiro turno na Câmara da lei da cabotagem, né, do BR do Mar, e certamente vai trazer um impacto muito grande aqui para nós do Nordeste, porque nós estamos com dificuldade na chegada de farelo, de soja, de milho, e aí toda a nossa cadeia da caprinocultura, da avicultura, ela está sofrendo, porque os preços estão bem elevados, né? Então, assim, o que a gente pode dizer é que essa interlocução das entidades, o papel da OCB, da CNA, todo esse corpo técnico, agora há pouco eu conversava com o Fabiola, estava lá nos gabinetes, lá no Senado, debatendo, discutindo com os parlamentares, né, para que a gente tenha o mínimo impacto possível. Isso é o papel das entidades mesmo. E a OCB faz muito bem. O presidente Márcio, nessa pandemia, não se desdobrou, né, e procurou trazer várias soluções para nós. Então, eu não vou me ater em detalhes, né, porque não é o meu forte, né? O meu forte, eu sou da área médica, então, mas eu estou satisfeito. Eu acho que se tiver mais alguma intervenção que eu possa contribuir, mais adiante a gente pode novamente voltar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, doutor André. Foi excelente a sua intervenção, inclusive trazendo esse aspecto importante, né, das medidas e daquilo que a gente tem trabalhado nesse período da pandemia, porque a reforma, além de tudo, ela está transcorrendo seus debates em meio aos reflexos negativos, né, que a pandemia tem trazido, e a ideia é que se adeque uma proposta de reforma tributária para também somar coro com todas essas outras medidas que o senhor detalhou aqui para nós, que tem por trás aquela intenção de auxiliar na retomada do país. Então, foi bem importante a sua intervenção aqui, trazendo esses aspectos, e as entidades, de fato, têm se debruçado e feito um bonito trabalho na defesa dos seus segmentos, para atravessar esse momento de dificuldade que a gente vem passando. Eu acho que a gente conheceu um pouco aí na fala da Amanda, do Dr. André e do Renato, sobre o que preocupa e o que a gente tem expectativa de possíveis prejuízos a partir dos textos de reforma como eles estão hoje. Mas é interessante, até para trazer um alívio para quem está nos ouvindo, falar um pouco do que a gente tem trabalhado em termos de proposta para minimizar ou para corrigir esses problemas todos que os textos de reforma vêm apresentando. Então, como ele já tomou um fôlego, tomou uma água, eu vou voltar lá no Renato e pedir para o Renato falar um pouquinho de como tem sido o trabalho da CNA em termos de propostas, emendas, estudos para a reforma tributária, para os textos de reforma tributária. Bom, Ana, realmente, eu acho que esse ano a pandemia afastou muitas pessoas, e deveria ser assim, para cuidar da saúde, mas a reforma tributária nos deixou bem juntinhos. CNA, OCB e todas as associações do agronegócio tiveram que trabalhar incansavelmente ao longo de 2020, mesmo com pandemia, com distanciamento social, e veio tecnologia para ajudar a gente por meio de lives, de videochamadas, enfim, tecnologia no geral. E a CNA trabalhou junto com as federações de agricultura e pecuária e os sindicatos rurais, que compõem a sua base do sistema sindical patronal também. Nós do sistema CNA lançamos uma campanha publicitária com um mote que era simplificar sim e aumentar não. Então, trabalhamos bastante nesse escopo. E a gente definiu 3 públicos a serem trabalhados.
E ao longo desse ano fizemos isso. O primeiro público que nós definimos é o sistema sindical, como falei, federações, sindicatos e produtores rurais. Nós separamos também parceiros, o que nós chamamos de parceiros, que a OCB estava lá dentro, as organizações das cooperativas estaduais em alguma medida, as entidades que compõem o IPA, o Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agropecuária, também. Então, são parceiros parlamentares do Congresso, seja ele da Câmara, seja ele do Senado. Então, fizemos esse segundo grupo de relacionamento. E o terceiro grupo é a sociedade no geral, para mostrar que haverá impacto para o setor, sobretudo, mas, sobretudo, também esse impacto do setor agropecuário, sobretudo dos produtores rurais, irá extrapolar os limites, vamos colocar assim, dos produtores e vai afetar a sociedade brasileira como um todo. Então, nós selecionamos esses três grupos. E nós fizemos mais de 60 reuniões virtuais, dentre elas muitas lives, para, dependendo o público, o foco, para a gente segmentar o discurso. Por exemplo, nós fizemos reuniões, e a OCB participou, dentre outras entidades, para propor mudanças no texto da reforma tributária. Conversamos com o deputado Aguinaldo Ribeiro e a sua equipe, no sentido de colaborar no processo para que a reforma seja viabilizada, a aprovação, mas que não inviabilize nem o setor. Então, nós fizemos reuniões nesse sentido. Fizemos inúmeras reuniões por meio dos sindicatos, das federações da CNA, para apresentar aos produtores rurais quais seriam os impactos de cada cadeia agropecuária. E nós fizemos reuniões personalizadas, mostrando, olha, o produtor pecuarista de corte vai ter esse impacto, pecuária de leite, soja e milho, café, cana-de-açúcar, fruticultura, hortaliças, pequeno produtor, irrigante, enfim, uma série de reuniões para mostrar os impactos e sensibilizar os produtores de que a CNA vem trabalhando em Brasília, mas por conta do distanciamento e recentemente por conta das eleições, o debate político não estava acontecendo em Brasília. Os parlamentares ficaram nas bases municipais e por conta das eleições ainda mais. Então nós pedimos para que os produtores, através dos sindicatos rurais, conversassem com os parlamentares na base, porque esse distanciamento ficou prejudicado com o nosso discurso aqui. Então, fizemos esse tipo de trabalho também. Para se ter uma ideia, Ana, para detalhar, inclusive a OCB participou, nós fizemos um ciclo de lives semanais e disponibilizamos no site da CNA Brasil, onde cada encontro nós debatimos os impactos da reforma tributária para o setor. Então, cada semana foi um tema. Teve semana que nós debatemos especificamente como a reforma tributária vai aumentar a carga tributária do setor, como que o fim da desoneração da cesta básica vai gerar regressividade e aumento de custo para a população. Num terceiro encontro virtual, nós tratamos da alíquota única, como é proposta pela PEC 45. Ainda trouxemos o debate de como o setor agropecuário ia ser prejudicado e quais os outros setores também seriam prejudicados. Convidamos as cooperativas, na qual a doutora Tânia participou conosco e ela falou dos impactos da cooperativa, o setor de saúde, o setor de transporte, o setor do comércio, todo mundo trouxe um pouquinho de como a preocupação de como que a reforma seria impactar o seu setor. E, bom, teve um público bastante interessante, foram mais de 3.500 espectadores dessas lives, um público em todo o Brasil, nesse sentido de sensibilizar. A CNA trabalhou ainda através de elaboração de estudos de impacto nas cadeias agropecuárias, como eu falei anteriormente. Então, a gente mensurou qual que seria o aumento do custo de produção em todas as cadeias agropecuárias brasileiras.
E qual a queda na rentabilidade dos produtores por conta desses aumentos? Enfim, esses estudos, inclusive, nos subsidiaram para o debate parlamentar, porque muitas vezes, quando a gente vai discutir com o parlamentar, ele fala, mas vai aumentar quanto? Olha, deputado, vai aumentar em X essa cultura, vai inviabilizar aquela cadeia, fica mais fácil, e a gente precisa, para o debate democrático, qualquer mudança legislativa, seja na reforma tributária ou qualquer outro tema, é muito prudente que nós mensuremos os impactos econômicos que naturalmente vai acontecer, porque a gente sabe que a economia é dinâmica, mesmo que a gente faça um estudo e mensure os impactos intencionais, qualquer mudança legislativa na economia livre, ela traz impactos não intencionais. Então, a gente procura, em todo o estudo econômico, tentar se cercar ao máximo das informações para trazer bons subsídios para o debate. E é o que nós tentamos fazer ao longo dessas discussões. Ainda, a CNA, como falei, junto com a OCB, junto com outras mais de 40 entidades, trabalhou no IPA, no Instituto Pensar Agro, todas essas entidades juntas, para elaborar um texto de mostrar o seguinte: Congresso Nacional, aqui está a contribuição do setor agronegócio para o Congresso, para a viabilização, para a aprovação da reforma tributária, sem comprometer a competitividade. Então, ali dentro desse documento, que é um documento público, que foi apresentado para a diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária, para o relator deputado Aguinaldo, e para todo o Congresso, para os líderes do Congresso Nacional, ali mostra 6 pontos fundamentais que o setor viu como imprescindíveis para serem alterados ou incorporados no texto da reforma tributária para garantir essa competitividade. Por exemplo, nesse documento foi tratado que a necessidade da manutenção da desoneração da cesta básica, a questão do produtor rural, pessoa física, não ser contribuinte direto do tributo, a questão do crédito presumido para as agroindústrias, a necessidade de ressarcimento de créditos, inclusive dos créditos atuais de ICMS, PIS e COFINS, a tempo, a questão de alíquota de incidência, alíquota zero incidente sobre os insumos agropecuários para não gerar cumulatividade no sistema, e, por fim, a necessidade do adequado tratamento tributário do ato cooperativo. Então, vejam só, todo o setor se mobilizou no sentido de colaborar e viabilizar essa reforma tributária dentro desse sentido. E a CNA, todo o trabalho que fez, live, card, notícia, estudo, tudo para trazer transparência para o nosso debate, a CNA criou um site, né, que é www.cnabrasil.org.br/reforma-tributária. Lá, todo mundo, sobretudo os produtores rurais e o agronegócio, consegue consultar tudo o que a CNA trabalhou ao longo de 2020 sobre o tema de reforma tributária. Então, essa medida foi para tentar corrigir ou minimizar os impactos, como foi a sua pergunta, tá, Ana? E, sobretudo, trazer transparência para o que nós estamos debatendo nesse momento, o que nós estamos defendendo a manutenção da competitividade do produtor rural. Então, acho que vale a pena, quem puder, entra no site da CNA e confere que vai estar tudo público, todos os estudos, lives e debates e encontros estão abertos à sociedade no geral para trazer essa transparência tão necessária que a gente precisa nesse momento. Então, em síntese, é isso, Ana. Obrigado. Só de ouvir a síntese, a gente já fica pensando, que trabalheira, né, Renato? Mas parabéns pelo trabalho aí que você acabou de relatar, que como você colocou aí ao longo da tua exposição, a gente acompanha, participa. Muitas vezes as pessoas pensam que isso é uma pauta Brasília, né? E aí você acabou de trazer aqui uma infinidade de ações envolve um trabalho de mobilização nacional mesmo, né? A sensibilização através dos sindicatos, o parlamentar que está lá na base, é muito importante. E essa harmonização também dos diversos setores, né? Das diversas cadeias, uma proposta única que você
trouxe aqui, que foi construída ali dentro do IPA, a gente sabe o quanto é difícil, porque a reforma impacta segmentos de maneira diversa. No agronegócio a gente observou isso, no cooperativismo também, já que o cooperativismo hoje tem 7 ramos, o doutor André, que está aqui, falou que é do ramo da saúde, a saúde está sendo impactada de outra forma, o transporte, o setor de serviços, no geral, o cooperativismo de serviço muito atingido também pelas propostas de reforma. Então, a gente sabe a dificuldade que é caminhar com uma proposta única, com uma unicidade de entendimento com relação ao que é melhor para o agronegócio, e aí os parabéns à CNA, ao OCB e a todas as entidades que fizeram esse esforço coletivo para conseguir chegar num denominador comum que não foi fácil, né, Renato? A gente sabe disso. Mas aí, então, vou passar para a Amanda, para agora ela trazer, então, um reporte aqui, um relato de como esse trabalho está sendo feito dentro do sistema OCB, e aí o doutor André também, ao final, fica à vontade para complementar ali com a visão dele de dirigente. Ele já trouxe um pouco dessa parte de atuação institucional, né, falando particularmente da OCB e de uma organização estadual que ele preside. Então, vou pedir para a Amanda dar uma geral de como, na linha do que o Renato falou, como que está sendo trabalhada a reforma dentro de casa aí no sistema OCB, e aí, na sequência, já o doutor André fazer algum complemento aí na visão dele como dirigente a respeito desse trabalho. Obrigada, Ana. Como levantado pelo Renato, visto a importância dos projetos, as entidades estão se organizando e se organizaram desde o início desse processo. Então, a OCB com a OCB não seria diferente. A instituição ela se organizou muito antes mesmo da instalação da comissão mista, né, que hoje trabalha no Congresso Nacional. Então, antes mesmo da instalação dessa comissão, com a apresentação dos projetos 45 e 110, a OCB já se estruturou e já começou a avaliar os seus efeitos. Então, ela se reuniu com os parlamentares da Frente Parlamentar do Cooperativismo, da FRENCOP, para tratar sobre as reformas e alertar os parlamentares sobre os pontos que impactam o setor cooperativista. E, nessa oportunidade, a gente contou com aí as lideranças sobre o tema, com as principais lideranças sobre o tema, e distribuímos materiais de divulgação especial sobre o adequado tratamento tributário, porque é um tema ainda um pouco desconhecido ou até aplicado de forma equivocada. Então, era muito importante a gente ventilar e esclarecer como que se dava a aplicação do adequado tratamento tributário. Também participando de grupos de técnicos, como no Instituto Pensar Agro, e também constituímos internamente um grupo de trabalho específico para avaliar a reforma tributária, contando também com consultorias especializadas na avaliação dos impactos para os diversos setores do cooperativismo. Também fizemos para esclarecer as nossas bases e também trabalhar com os parlamentares, esclarecer os pontos das cooperativas. Foram realizados ciclos de debates, um geral, né, tratando da reforma como um todo, e vários outros específicos por ramo, certo? Que contou com especialistas e contou com parlamentares que atuam na atividade específica daquela live, justamente para tratar as particularidades de cada setor do cooperativismo. Participamos também de reuniões com o Ministério da Economia, com a Receita Federal, com a consultoria legislativa, como o Renato comentou, que faz essa avaliação técnica dos projetos, justamente para a gente esclarecer nossas preocupações, apresentar nossas avaliações e tentar chegar num denominador comum que atenda tanto a simplificação do sistema tributário, como resguardar, né, as sociedades brasileiras, as cooperativas e outros modelos societários. Participamos também das audiências públicas, né? Foram realizadas audiências públicas tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, onde as PECs tramitavam, bem como na comissão mista, que foi constituída para avaliar os dois projetos, e nós tivemos a oportunidade de participar, de expor as preocupações do cooperativismo, que culminaram, né, na elaboração e apresentação de emendas para adequar os projetos a essas especificidades.
Então, nesse contexto, em toda essa atuação do sistema OCB, a grande preocupação que acabou refletindo aí nas nossas emendas, nas nossas sugestões de alterações em ambos os projetos, tanto na PEC 45 como na PEC 110, foi justamente garantir, né, a aplicação, uma emenda que visa garantir a aplicação do adequado tratamento às sociedades cooperativas, defendendo assim, a não incidência de tributos na cooperativa, e sim no cooperado, quando se trata de ato cooperativo, né? Isso porque no cooperado que se fixa a riqueza, como eu tentei esclarecer, né? A cooperativa ela não retém a riqueza, ela repassa ao cooperado. Então, para evitar uma dupla incidência de tributos, a tributação ela deveria incidir onde a receita é efetivamente fixada, seria, portanto, no cooperado e não na cooperativa, e isso impede e evita que haja, portanto, uma tributação mais gravosa nesse modelo societário do que a tributação em outros modelos de negócio, e garantindo também numa modalidade de tributo não cumulativo, né, justamente onde você tem aí o aproveitamento e o repasse de créditos, garantir que haja essa manutenção e essa utilização de créditos no sistema cooperativista, justamente para não prejudicar a competitividade das cooperativas em relação a outro modelo de negócio. Então, foram aí elaboradas 2 emendas, apresentadas na PEC 45, nesse mesmo sentido, na PEC 45 e na PEC 110, e eu acho que é relevante noticiar que a emenda na PEC 110, né, a emenda protocolada na 110, ela foi acatada no relatório do relator, que é o senador Roberto Rocha, e que justamente que visa garantir todos esses pontos. E na PEC 45 também foi apresentada essa emenda, mas como ainda não houve a apresentação do relatório, a gente ainda não sabe se ela será acatada, mas já tivemos essa boa notícia na PEC 110. Tá ótimo, Amanda. Doutor André. Pois é, queria eu, viu, anunciando essa boa nova, né? O deputado Aguinaldo Ribeiro, aqui do meu estado, da Paraíba, nós tivemos algumas conversas, inclusive participando de um webinar, mas ele é estritamente fechado, eu acho que está aguardando as 7 chaves e a incorporação da emenda 55, né, a PEC 45. Essa emenda, ela visa, né, garantir essa questão do ato cooperativo, né, que é fundamental, porque a gente, como você frisou, vários segmentos têm sido impactados, porque a maioria dos tributos tem incidido sobre o total dos ingressos, das receitas das cooperativas. E isso é muito deletério, isso é muito ruim para nós. A gente tem que expurgar dessa base de cálculo aquilo que é a relação do ato cooperativo, da relação da cooperativa com o cooperado. Não se pode tributar isso. E no meu setor de saúde, isso é gritante, essa atuação, se não for retirado isso, que está proposto na emenda. Então, a gente está muito confiante que possa ser incorporado, possa ser aceito, e depois toda a tramitação no Congresso Nacional depois possa ser sancionado pelo presidente. Então, a gente louva a iniciativa de todas as entidades, das frentes parlamentares que discutiram, debateram. Eventos como esse é uma oportunidade também para que todo o setor esteja comprometido, né? Como você bem colocou, é óbvio que vai trazer alguma repercussão, né, Renato? A sociedade está no esperançoso que a gente tenha um sistema tributário menos complexo, né? Quem conversa com os contadores, com os advogados tributaristas, sabe a dificuldade como é de tratar essa questão. Até nas assembleias que nós participamos, é difícil dos contadores, dos advogados, apresentar isso no contexto de um cooperado. Você imagina numa cooperativa educacional, numa cooperativa médica, numa cooperativa odontológica, tratar todo esse arcabouço de legislação, de normas, é muito difícil. Então, o que a gente precisa é realmente simplificar isso para ficar mais fácil o entendimento, né? E, naturalmente, a gente também se preocupa com algumas questões que têm sido colocadas em alguns estados, né? Como a questão do ICMS. Ontem mesmo eu vi, me parece que no estado de São Paulo, teve um impacto, alguma coisa que foi retirado
o expurgo da base de cálculo do ICMS e para as cooperativas que fazem exportação. Isso traz todo o impacto do agronegócio. Eu vi ontem o presidente, o nosso amigo muito Del Grande, muito preocupado com essas questões. De forma que a gente está preocupado com a sustentabilidade das nossas cooperativas. Nós não podemos perder competitividade, né? O Brasil atingiu um patamar muito rico, né? Como eu já frisei na minha passagem anterior, nossas exportações têm incomodado os grandes players, os grandes países, principalmente da Europa, que não fizeram um trabalho de inovação, de trabalhar a produtividade. E a gente conseguiu isso, né? E nós estamos realmente incomodando, e aí a gente tem que sempre lembrar o que nosso grande cooperativista, Roberto Rodrigues, sempre fala nas suas intervenções, né? Que esse impacto que nós temos que chegar até em 2050, nós vamos ter que aumentar ainda a nossa produção em 40%, mas como vamos aumentar se a gente não tiver recursos para investimento, né? Nós precisamos ter uma sobra nas cooperativas para investir em tecnologia, investir em capacitação dos nossos conselheiros, dos nossos cooperados, então, não só da porteira para dentro, como da porteira para fora. Então, é preciso que a gente tenha cada vez mais investimento, linhas de créditos, né? Inclusive, aproveito para amanhã, nós temos um evento junto com o BNDES, né, que vai tratar essas questões de investimentos para o setor agropecuário, para nossas cooperativas. Então, eu vejo com muita tranquilidade, com um certo otimismo, que a gente vai, talvez, mesmo que tenha algum impacto no primeiro tempo, né, um impacto do ponto de vista de aumento de tributário, mas, num contexto geral, a médio e longo prazo, toda a sociedade vai ganhar, porque a gente vai diminuir esse arcabouço de normas e de leis. Então, era isso que eu tinha para falar e dizer que, mais uma vez, parabenizar pelo brilhante evento. Obrigada, doutor André. Foi excelente a sua exposição, e a Amanda também trazendo aí um pouco do trabalho. Doutor André, eu acabei de saber que você ganhou mais um prazinho para conversar mais com o Aguinaldo, para dar aquele chorinho para ele aceitar a nossa emenda, porque a gente recebeu a notícia aqui, foi publicada aí nas redes sociais do senador Roberto Rocha, que vai haver uma prorrogação, então, do prazo para a comissão mista analisar as propostas até 31 de março de 2021. Então, ganhamos um pouco mais de fôlego para tudo isso que está sendo debatido aqui ser levado, né, ser reforçado junto aos nossos parlamentares, e aí a gente conta com a força aí da nossa Paraíba. Certamente isso deve ter algo relacionado com as eleições das câmaras, né, do Congresso, da Câmara, do Senado, mas vamos sim trabalhar, acho que todo mundo unido, as federações da agricultura, a gente tem uma boa relação aqui com a federação, o presidente Mário Borba tem uma interlocução muito fácil com todo mundo, e a gente é diretor da CNA também, nós vamos envidar esforço para conseguir isso do deputado Aguinaldo. Excelente. Amanda, eu vou voltar com você um pouquinho, você trouxe aí, na fala do doutor André, ele falou um pouco sobre isso, eu também abordei antes de fazer a pergunta, dessa dificuldade adicional, vamos dizer assim, para o cooperativismo, dele ser tão plural, né? Dele estar atuando em tantos setores da economia. E aí eu queria só que você detalhasse um pouco, você falou de um grupo de trabalho, como é que dentro do sistema OCB foi feita essa organização para conseguir construir uma proposta que você detalhou um pouco aqui, da não incidência e tudo mais, que fosse única para o cooperativismo. Como é que foi essa discussão com os ramos? Você pode trazer um pouquinho aqui para nós? Claro, Ana. Já posso abrir dizendo que não foi fácil. Como você mesmo comentou, a reforma ela impacta de forma diferente cada setor. E isso trouxe para nós uma dificuldade em harmonizar todos esses setores, porque o cooperativismo tem eles dentro de casa. Então, existia uma facilidade de comunicação, porque nós tínhamos aí acesso aos ramos, nós tivemos nossos representantes, nossas bases, mas tinha essa dificuldade porque a atuação do sistema ela tinha que estar em conformidade e observando essa especificidade de cada atividade.
Então, em 2019, com os projetos 45 e 110, a OCB ela viu a necessidade, né, de reforçar os trabalhos com relação a esse tema, porque já tinha havido projetos anteriores, né, que acabaram não andando no Congresso Nacional. Então, quando vieram essas duas propostas, a OCB ela viu essa necessidade de reforçar o tema e aprofundar essas análises. E então, por conta disso, ela estruturou esse grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho, ele contou com a participação de profissionais experientes no cooperativismo e em cada segmento do cooperativismo, justamente para que pudessem contribuir com seus conhecimentos. E o ramo agropecuário, por exemplo, por conta também da sua diversidade de atividades, né? Grãos, café, leite, carne, ele contou com mais de um representante, foi um setor que foi representado por 3 especialistas, justamente porque mudando a atividade, mudava às vezes o impacto, mudava o operacional, e isso era bastante importante que a gente tivesse conhecimento na hora de propor uma emenda, uma alteração nos projetos de reforma. Mas a preocupação do grupo foi, portanto, com esses projetos, levantar os riscos e os prejuízos que as propostas elas poderiam levar o cooperativismo e buscar as saídas adequadas para que a gente pudesse manter aí o status da cooperativa e a aplicação do adequado tratamento tributário nessa mudança da sistemática tributária brasileira. O grupo também contou com a consultorias externas que simulou para a gente esses impactos em cada ramo, considerando, portanto, a especificidade de cada segmento. Então, o objetivo do grupo foi justamente trabalhar pela manutenção da aplicação do adequado tratamento. Isso é importante frisar, a gente não buscou pedir nada novo, a gente buscou apenas manter a aplicação desse adequado tratamento, que assegura, portanto, a tributação justa para esse modelo de negócio, que hoje já é reconhecida no sistema tributário. Então, esse foi o foco do projeto, e essa manutenção, a gente também não pode esquecer que ela visa garantir também, dar às cooperativas segurança jurídica, porque afasta aí, portanto, essas discussões, longas discussões que começam na seara administrativa, no CAR, e acabam culminando no judiciário, e dá bastante insegurança para as cooperativas, para as operações das cooperativas. Então, esse foi o foco e todo o procedimento realizado no grupo, que foi instalado em 2019 e continuou aí agora em 2020 e vai continuar em 2021, se a reforma não fechar esse ano, que é bem provável, já está em dezembro. Então, em 2021, seguiremos aí para buscar a manutenção do adequado tratamento tributário na nova sistemática de tributação nacional. Não, Amanda, segundo o senador Roberto Rocha, você já pode preparar o GT, porque em 2021 nós vamos seguir com isso na pauta. Bom, Oi, tá mudo? Já vou elaborar os calendários de vídeo. Que isso é outra dificuldade adicional, né? Conseguir conciliar todo mundo que precisa estar num único momento. E isso acho que todas as entidades estão passando, né? Todo mundo muito atarefado. E é uma dificuldade de encontrar, inclusive, a data. A dificuldade já começa por achar a data, né, para sentar e debater, mas a gente está vencendo. Bom, eu acho que a gente já passou, então, aí pelos problemas, né, que já foram identificados nas propostas, falamos um pouquinho de como cada entidade discutiu e se organizou para construir as suas ideias para uma reforma, para uma adequação da reforma. E aí, então, eu pergunto agora, começando para o Renato, na visão dele, eu acho que é voz corrente, né, que a gente precisa mesmo de uma reformulação do nosso sistema tributário, de uma simplificação, precisa, como o doutor André trouxe muito bem aqui, trazer competitividade, trazer interesse do investidor para o país, ainda mais agora nessa situação agravada pela pandemia. Mas aí eu queria saber do Renato, na visão do Renato e da CNA, como é que o que se espera de um texto de reforma tributária que está aí por vir? Bom, Ana,
É o seguinte, reforma tributária, como você bem disse, é um tema que a gente precisa. A sociedade brasileira há mais de 20 anos, na verdade, desde a Constituição de 88, a gente espera essa reforma tributária, né? Porque ela vai trazer segurança. Como foi falado, 73% do equivalente do nosso PIB é discutido em escopo administrativo ou judicial nas esferas tributárias. Tem algo muito errado aí, a gente precisa resolver. Mas uma reforma tributária, na nossa visão da CNA, não deve ser pura e simplesmente, como vem sendo debatido agora, uma oportunidade para criar uma simplificação no processo. A gente precisa mais do que isso. Simplificação é bom, a gente defende, mas isso só não basta. A gente precisa de trazer segurança jurídica, porque, como foi falado, 73% do PIB está sendo debatido. Não existe segurança jurídica forte no Brasil. A gente precisa criar isso na esfera tributária. A gente não tem. A reforma trabalhista melhorou um pouco a questão dessa insegurança jurídica na área do trabalho, e a gente precisa atacar essa frente do ponto de vista tributário também. A questão do prazo de transição muito longo, na nossa visão, CNA, ela não traz segurança jurídica, pelo contrário, ela traz insegurança, porque ao longo de 10 ou seja 5 anos, teremos os problemas atuais e teremos os novos problemas. E em tributação, a gente sabe que tributo bom é tributo velho, porque a gente já debateu, a gente já não tem dúvida sobre ele. Então, a questão da transição é muito preocupante. Assim como o doutor André falou, é claro que, de alguma maneira, todos os setores serão impactados com a reforma tributária. O setor agropecuário não vai passar incólume a essa mudança, sem sombra de dúvida. O que a gente pretende e busca é que os impactos sejam positivos e que não traga tanto inviabilização. É o que a gente está vendo hoje. Essa é a nossa maior preocupação. Sobretudo, a gente tem que pensar na tributação hoje com os olhos voltados para o fiscal, para o resultado fiscal do nosso país. Nós estamos saindo da pandemia, parece que está vindo uma segunda onda, independente da questão de saúde, que o doutor André pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas a gente está terminando 2020 com um impacto fiscal muito severo. Tinha que ser gastos com saúde, população, empresas, enfim. Mas a gente está muito endividado, e o nosso endividamento público do Brasil está batendo 100% do PIB, é muita coisa para o Brasil, e a gente precisa enfrentar isso. E assim como acontece nas nossas casas, no Brasil, na União, nos estados, também é assim. Se a gente está endividado, a gente tem 2 caminhos. Ou reduz as despesas, ou aumenta as receitas. E a gente está vendo debate somente de reforma tributária que vai aumentar a carga tributária do setor. Não somente da agropecuária, mas de diversos setores. Então é preciso que a gente tenha um olhar diferenciado, que a gente espera uma reforma tributária que traga segurança jurídica, traga simplificação, não traga aumento de carga tributária, mas, sobretudo, que resolva de uma vez por todas, ou faça, e faça bem feito, ou que não faça, o que é o pior dos mundos. Porque para o empresário, essa reforma ou não reforma, vai daqui 6 meses ou não vai, qual é o empresário que olha para um plano de negócio e fala assim, eu vou dobrar a minha capacidade de produção, eu vou fazer um investimento de longo prazo, seja o investidor nacional ou seja o internacional, se ele não sabe qual que é a carga tributária que ele vai pagar daqui 6 meses. Então, esse debate da reforma tributária tem que ter de uma maneira clara, de uma maneira que traga segurança jurídica, que não amplie a carga tributária, mas, sobretudo, que traga segurança para os empresários. Então, o que a gente pretende, o que a gente busca, o que a gente almeja através da CNA por meio da reforma tributária
É só isso, então. Muito resumidamente, é uma coisa bem simples. Assim como todos os outros setores. Todo mundo quer isso, lógico. Mas a gente, infelizmente, em alguns debates, a gente não está vendo tanta clareza. Então, é isso que a gente busca. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Ana, com clareza também, com simplicidade, assim como a gente busca na reforma. Obrigado. Obrigada, Renato, com clareza e com a simplicidade de sempre, que são peculiares suas, né? E com conhecimento, inclusive, também. Nós admiramos muito o seu trabalho e é muito bom saber que nessa e em outras frentes a gente pode ter você como soldado também, né? E aí, então, já passando para a Amanda trazer um pouquinho também da expectativa do sistema cooperativista nacional, o que seria, na visão do sistema, uma reforma justa, uma reforma que traria, então, esse efeito de retomada do crescimento, de fortalecimento das instituições, o que na sua visão e na visão do sistema CB é necessário para a gente chegar e cumprir as finalidades que estão sendo colocadas assim, em tese para uma reforma tributária? Eu acredito que, e eu vou seguir na mesma linha aí da resposta do Renato, porque eu acredito que, independente do setor, o sentimento é o mesmo, né? Hoje, quem convive com o sistema tributário atual sabe a complexidade que esse modelo gera, as horas gastas, né, com compliance, com conformidade, né, com obrigação acessória, com apuração, com declaração, com recolhimento, que acabam desaguando em discussões no CARF, em discussões do judiciário, justamente por serem complexas. Então, é um sistema hoje que traz consigo um custo operacional muito alto, e isso é independente do setor, mais graves em alguns, mas acredito que todos os setores tenham essa dificuldade. Então, nessa mesma linha do Renato, o que a OCB espera é uma simplificação, e essa simplificação traga, portanto, segurança jurídica para o nosso modelo societário. Então, o sistema ele apoia, sim, uma ideia de reforma. A reforma é uma boa saída, uma boa sugestão e está necessária, mas que essa reforma, como bem levantado pelo Renato, ela não pode desaguar num aumento de carga tributária, numa transição muito longa, onde a gente conviva com dois regimes, ou seja, uma burocracia que hoje nós temos, ela seria duplicada, a gente conviveria com o cenário atual e com o novo cenário. E que essa simplificação, ela resvale mesmo em um fortalecimento da competitividade e recuperação da crise, né, que não só o país, mas o mundo está vivendo com essa pandemia, e dê segurança, ao caso das cooperativas, a aplicação do adequado tratamento tributário. Então, essa observância do adequado tratamento tributário nessa reforma, ela é fundamental também para que, nessa nova sistemática, a gente não tenha que reiniciar toda a discussão que nós tivemos quando esse adequado tratamento foi previsto na Constituição Federal e tivemos que trabalhar formiguinha a formiguinha em leis para que esse dispositivo fosse regulamentado em lei específica, que a Receita Federal entendesse o que era esse adequado e normatizasse nas suas regras internas e normas internas. Então, assim, garantir a aplicação do adequado tratamento, além de dar segurança para as operações da cooperativa, possibilitando sua competitividade e até sua sobrevivência, também culmina aí numa simplificação, num entendimento mais claro e fácil de como como funciona, como operam nossas cooperativas, e reduz aí esse custo, né, com discussões no administrativo e no judiciário. Então, eu acredito que esse seja quem trabalha com tributos, seja agro, seja cooperativista, ou seja outros setores, acredito que a simplificação, o não aumento da carga tributária e a redução desse custo de conformidade com apurações e declarações é um anseio numa reforma tributária. Obrigada, Amanda. A gente percebe aí pela sua fala do Renato, que isso está na essência, né, do que está sendo veiculado
como objetivos da reforma tributária, e o quanto é importante a gente traduzir o texto legal, descer a fundo no texto legal, naquilo que está se propondo em termos de alteração legislativa, trazer para a realidade, fazer as simulações de impacto que o Renato falou, porque, embora ela tenha algumas linhas que são inspiradoras, está muito ligada a isso, a simplificação, a redução do custo e tudo mais, na prática, essa essência da reforma não está se materializando, pelo que a gente pôde ouvir aí nas falas e na problemática toda que vocês trouxeram ao longo das exposições. E aí agradecer, então, o conhecimento que foi compartilhado aqui, as informações por todos. A gente está caminhando para o final do nosso painel. E aí eu quero começar, então, pelo Dr. André Pacelli, para trazer uma fala final a respeito desse tema e a respeito das perspectivas aí para o agronegócio, já que esse tema vamos passar para o próximo ano, né? Vamos seguir nessa discussão. O que ele tem? É uma palavra de conforto, né, doutor André, para quem está nos ouvindo, de como é que vai ser como é que você vê o próximo ano, essa agenda aí para o país. Pois é, Ana, obrigado mais uma vez. Eu acho que foi interessante demais o debate. Eu acho que toda a sociedade, de uma forma geral, ela está se sentindo desrespeitada, né, na qualidade de pagador de imposto, com o que está acontecendo, vem acontecendo no nosso país nos últimos anos. Quem teve a oportunidade de acompanhar hoje os telejornais viu agora a apreensão, né, de mais de 2 milhões com um parlamentar, né, fruto de emendas parlamentares, que era para o setor de saúde, um momento crítico que nós estamos enfrentando, como esse da pandemia, aí toda essa corrupção. E assim, a gente entende que o imposto, né, tudo que é o preço que a gente paga para ter uma sociedade civilizada. Nos países nórdicos, no Estocolmo, lá na Suécia, na Dinamarca, as pessoas até têm orgulho de pagar imposto, porque tem o retorno daquilo, né, em bens e serviços. Né? Lamentavelmente, aqui no nosso país, a gente passa por toda essa dificuldade. E hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Né? E a gente vê nos telejornais vários episódios extremamente degradantes, né, que isso é muito ruim para nós todos. Mas, assim, tem ainda algum aspecto que nos dá um certo otimismo, esperança que a gente vai viver dias melhores. Eu acho que o cooperativismo, como eu já frisei desde a minha apresentação inicial, principalmente o setor do agronegócio, o setor de transporte, de logística, o crédito, né, a saúde, nesses últimos 7, 8 meses, né, que é o período da pandemia, deu um trabalho extremamente gigantesco. Em nenhum momento a gente faltou alimentos na mesa do consumidor. Né? Os hospitais das nossas operadoras, do Sistema Unimed, do Inodonto, todo o setor privado do país, ele está atendendo com muita celeridade a nossos pacientes. Né? A gente tem essa dificuldade no setor público, fruto de má gestão, que não é falta de recursos, mas é má gestão. E aí a gente fica sempre esperançoso, otimista, de que o país possa ter uma retomada, e aí você colocou para o ano que vem, né? A gente espera que tão logo chegue o primeiro trimestre, acabe essa celeuma com relação à vacina, e a gente possa retomar na plenitude toda a atividade econômica do nosso país. Obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos. Muito obrigada, doutor André, pela sua participação aqui conosco. Eu passo agora a palavra para o Renato, né, nessa missão difícil que eu estou dando aí para os painelistas, né, porque falar de futuro nesse momento de tanta incerteza é complicado, mas assim, na tua expectativa, o que a gente pode esperar para o tema da reforma aí para o nosso 2021? Bom, acho que é um exercício de futurologia bastante intenso, né? Mas sem sombra de dúvida a gente espera sim que, como nós falamos, que saia uma reforma tributária que não inviabilize agropecuário ou qualquer outro setor, que o setor agropecuário mantenha a sua competitividade frente aos concorrentes internacionais. O que o setor solicita nesse momento não é nenhum tipo de benefício
em detrimento à indústria, ao comércio, ao setor de saúde. Não é isso, de maneira alguma. O setor agropecuário tem as suas responsabilidades, está ciente delas, está disposta a continuar arcando, afinal de contas foi o setor que vem carregando o Brasil em alguns momentos econômicos difíceis, como nós pudemos ver nos últimos anos. E, sem sombra de dúvida, a gente espera que essas demandas que a Amanda trouxe, que nós falamos, que a CNA, a OCB e diversas entidades apresentaram, sejam acatadas. Sem sombra de dúvida, é o agronegócio pedindo para o Congresso Nacional, mostrando para o Congresso Nacional o que é o melhor para o agronegócio e para o Brasil. Então, esperamos que essas demandas sejam atendidas no sentido de sensibilizar e promover cada vez mais o crescimento da riqueza, da geração de divisas, fortalecimento da nossa moeda, geração de emprego e renda para a nossa população tão necessitada nesse momento por conta da pandemia do coronavírus. A gente espera que, ao final do primeiro trimestre, como o doutor André falou, a gente tenha boas notícias, nós esperamos isso e desejamos, e tenho ciência que o setor agropecuário vai continuar fortalecido e dando seus frutos para a sociedade brasileira. E esperamos que o Congresso Nacional fique sensibilizado para que não inviabilize nenhum setor, sobretudo o agronegócio. Então, com isso eu encerro, espero vê-los em breve. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço aqui mais uma vez, Ana Paula. A palavra está contigo. Obrigada, Renato. Vou passar então para a Amanda trazer um pouquinho também aí da perspectiva de futuro desse tema aí na visão da OCB, na visão pessoal dela, feminina, inclusive, da nossa participação feminina aqui no painel. A palavra está com você, Amanda. Eu espero muito trabalho, né, Ana? Não, mas brincando, eu acho que em 2020 a gente vai caminhar com o assunto. Eu vejo como positiva essa extensão da comissão e dos trabalhos, das discussões dos projetos no Congresso Nacional. Isso demonstra que o tema ainda tem muito que ser estudado, e isso é uma realidade para todos os setores. Então, a gente ganhou aí um tempo justamente para estudar, para aprofundar nossas análises. E quanto mais a gente estuda, justamente acredito que é mais positivo e mais provável chegarmos num denominador comum, já que a gente consegue aí obter mais conhecimento com relação às propostas e seus efeitos, e como todo mundo busca, acredito que todos busquem o mesmo, né, objetivo, ou seja, o crescimento do país, independente do ramo de atuação. Então, esse 2021, a gente continuar discutindo a reforma é um ponto positivo, e a OCB vai continuar atuando no assunto, justamente porque o adequado tratamento ele é imprescindível para a atuação das cooperativas. A manutenção da observância dessa especificidade, ela é fundamental, e nada mais é do que aplicar justiça fiscal para as cooperativas. E a observância também da importância do setor agropecuário, que no caso do cooperativismo, ele representa aí 23% das cooperativas brasileiras, são mais de 1.600 cooperativas e mais de 1 milhão de cooperados, ou seja, é um ramo de grande expressividade no cooperativismo. Continuaremos olhando e observando as particularidades do setor e buscando, portanto, uma reforma justa, simples, como diz o Renato, simples, justa, e que desague no crescimento e na recuperação do país. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de tratar sobre o tema, e permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento e para qualquer recuperação. Obrigada, Amanda. Parabéns aí pelas considerações, pelo trabalho. Mas, Renato, você já tinha se despedido, só que o pessoal quer te ouvir mais um pouquinho. E como a gente tem tempo, chegou uma pergunta aqui para você. Qual seria o impacto no agronegócio brasileiro caso se crie um imposto único para esse setor? Quem pergunta é o Francisco Fernandes.
Ótima pergunta do Francisco. Eu vou tentar resumir aqui os impactos que nós da CNA já mensuramos com a aprovação, por exemplo, da PEC 45, que é a que mais nos preocupa nesse momento. Tá? Em primeiro lugar, é importante deixar claro que os custos de produção se elevarão, como eu falei. Porque muitos insumos agropecuários hoje são isentos ou diferidos e passarão a ser tributados. Com isso, o custo de produção vai subir, vai pressionar o fluxo de caixa de algumas cadeias e pressionar também o financiamento da atividade, principalmente do custeio, não de investimento, mas de custeio agropecuário dos produtores rurais. Somente para se ter uma ideia, o estudo da CNA mostrou que o custo de produção, por exemplo, de soja e milho em Sorriso no Mato Grosso, pode subir 65%. E com isso, a carga tributária, vai subir 19%, me perdoa. O custo de produção de soja e milho para Sorriso, no Mato Grosso, sobe 19%. E a rentabilidade do produtor de soja e milho em Sorriso pode cair até 65%, aplicando o imposto único, com alíquota de 25%. É um número bastante considerável que vem viabilizar, sobretudo, pequenos e médios produtores rurais. Além da elevação do custo de produção e da queda da rentabilidade dos produtores, a gente pode citar que vai haver aumento da carga tributária significativo. Segundo o estudo até da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, mostra que a carga tributária do setor agropecuário pode subir mais de 500%. É um número bastante significativo, com a aplicação de um único imposto com uma alíquota única. Ou seja, o setor vai pagar mais imposto. E é importante que se diga também ao Francisco, que ele fez essa boa pergunta, que nós da CNA fizemos um levantamento em 135 países que se utilizam do modelo tributário do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é o que está sendo proposto aqui no Brasil. Desses 135 países, apenas 3 países tributam o agronegócio dos seus países, igualmente aos outros setores da economia. São países completamente diferentes do Brasil no que se refere a agronegócio. O primeiro país é a Estônia, o segundo é a Dinamarca e o terceiro é a Nova Zelândia. Ou seja, países que têm produção agrícola relevante tributam diferentemente o setor do agronegócio, para não trazer a corrosão da competitividade do seu setor. Por fim, o que eu falaria assim é o seguinte: o fim da desoneração da cesta básica. A gente tem ciência que é necessária uma mudança, um enxugamento, uma redução dos produtos que integram a cesta básica. Não temos dúvida disso. Mas acabar com o benefício da cesta básica vai encarecer o custo de vida da população brasileira. Encarecer quanto, Renato? Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a cesta básica no município de São Paulo pode ficar 22,7% mais caro. E todo mundo sabe que preços de comida mais altos, é o que a gente está vendo, inclusive, nesses momentos. Ontem saiu o IPCA, o preço de alimento, a alimentação do domicílio está pressionando a inflação. A gente sabe que tributo sobre alimento encarece o preço do produto. E preço mais alto, inflação, vai impactar na inflação. Impactar quanto, Renato? Segundo nossos estudos da CNA, a inflação pode sofrer aumento entre 1%, 1 ponto percentual, a 1,8 pontos percentuais entre o período da aprovação da PEC e o período de 18 meses. E a gente sabe que inflação alta traz juros mais altos. Então, essa é o terceiro impacto que a gente mostra. E, por fim, para concluir, a questão que já foi falada, a Amanda comentou, da necessidade para o setor do aumento do custo de compliance. O que é isso? Isso é que produtor rural que hoje não precisa fazer contabilidade mensal, produtor rural faz a contabilidade uma vez ao ano, aquele imposto de renda pessoa física, atividade rural, grosso modo, né? Será obrigado a fazer a contabilidade mensal, implicando em aumento de custo com a contratação com advogados, contadores e economistas. Basicamente é o seguinte: o produtor vai ter que mandar o veterinário e o agrônomo embora e contratar um contador.
Então, infelizmente, essas são, em síntese, as nossas preocupações para responder o Francisco, a quem eu quero agradecer pela brilhante pergunta e desejar muita saúde para ele. Obrigado, Ana. Obrigada a você, Renato. Francisco possibilitou aqui mais uma aula para nós, né? Foi excelente esse complemento. Parabéns. Então, eu encerro aqui o nosso painel. Parabéns aos nossos expositores, seja pelo que trouxeram aqui, pelas contribuições que trouxeram aqui para o debate, seja pelos seus trabalhos institucionais, né, que eles vêm desenvolvendo junto às entidades que eles atuam. E aí eu aproveito para convidar todos que estão aqui nos assistindo para visitar o site tanto da OCB quanto da CNA, conhecer um pouco mais dos nossos materiais sobre a reforma tributária, materiais técnicos, vídeos de divulgação. A gente tem o cuidado de fazer uma adaptação de tudo que a gente coloca à disposição do nosso público, materiais mais jurídicos, como o Renato trouxe, alguns trabalhos mais econômicos, voltado a parlamentar, está tudo lá à disposição de vocês, e que vocês acessem esse conteúdo e somem forças conosco nessa tarefa aí árdua, né, de buscar esse sistema tributário justo, adequado e que contemple, fomente o nosso agronegócio e não represente um aumento de carga e um impacto que se desdobra para além do próprio da própria agricultura, agropecuária e atinge o consumidor e a população brasileira. Obrigada a todos e eu encerro aqui, devolvendo a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado, Ana Paula Andrade, muito obrigado a todos vocês que participaram do painel sobre as reformas tributárias. Eu, enquanto ouvia vocês, aqui um pensamento veio realmente o nível de dificuldade entre organizar uma economia num país que está quase 100% do seu PIB endividado e ainda assim continuar mantendo setores fundamentais como é o agronegócio, quem sabe com uma diminuição ou uma manutenção de impostos. Vamos lá, vamos acreditar que as reformas virão para manter o setor do agronegócio brasileiro alimentando o povo e também movimentando a balança comercial. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse importante painel. Nós estamos no final do nosso primeiro dia do seminário de logística no agronegócio, mas antes de encerrar, eu quero combinar com você alguma coisa. Você que está aqui no centro de eventos, quero convidar para voltar amanhã, e você que está na nossa plataforma digital, deixa eu te dizer, aproveite e faça um tour na nossa plataforma. Você vai encontrar 3 auditórios. Você vai encontrar o auditório onde nós estamos aqui com o seminário de logística no agronegócio. Você também vai encontrar um auditório com todas as palestras e a programação do Seminário Internacional de Logística e também o Seminário de Oportunidades para Jovens na Logística. São 3 auditórios com programações específicas, com conteúdo bastante pertinente e relevante. Além disso, nós temos a feira virtual com muitos estandes, onde você poderá conhecer empresas que acreditam no Expolog e que também fazem da logística e do comércio exterior um local de engrandecimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Quero reforçar que no estande da ADESE CEDET, você pode encontrar os vídeos dos pitches de venda dos nossos parceiros e também a rodada de negócios. Se você quiser mais informações, por favor, entra lá no nosso estande virtual, no estande da ADESE CEDET. Mas amanhã, às 8 horas, eu quero deixar então esse encontro marcado com você. Nós teremos, a partir desse momento, o painel 3, que vai falar sobre a importância do associativismo para o fortalecimento do agronegócio, com a participação do superintendente do Senar Ceará, o Sérgio Oliveira. Também estará conosco o presidente da Câmara Setorial de Agronegócio, Amílcar Silveira, e o diretor da Tropical Nordeste Agrícola Limitada, o senhor Edson Brock, e o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, a BCC, o senhor Itamar Rocha. Para comandar esse painel, nós teremos a presença do gerente estadual do agronegócio no Sebrae, Paulo Jorge. Esperamos você
esperamos a sua presença. Tenha certeza que estamos felizes de termos completado esse primeiro dia, mas te garanto, amanhã tem muito mais conteúdo. Nos vemos aqui, um forte abraço, uma boa tarde e até amanhã.